Bom dia, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor. Com muita alegria que nós mais um domingo nos reunimos para estudar um pouco da Palavra de Deus e dar continuidade à aula que foi iniciada na semana anterior, né? Nós não conseguimos concluir em virtude de algumas programações do aniversário da igreja, e então nós vamos continuar tratando desse tema, que é Jesus Cristo, verdadeiramente Deus. Eu informo que os irmãos que estão aqui no estúdio fiquem à vontade para interagir, fazer perguntas, e também aqueles que nos acompanham pela internet, vocês podem compartilhar sua dúvida ou suas impressões pelo chat, e será lido e a gente vai responder na medida do possível aqui durante a nossa aula. Nossa aula, como nós damos continuidade à aula anterior, é uma aula temática. Nós vamos trabalhar em um único texto, vamos ver vários textos, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, e alguns atributos da pessoa de Jesus que confirmam a sua divindade, né? Nós vimos hoje pela manhã que Jesus ele é Deus, né? Ele é o Deus que se fez homem, ele se humilhou, se esvaziou, e hoje nós vamos solidificar mais esse entendimento. E o texto base para a nossa leitura é João, capítulo 1, versículo 1, que diz o seguinte: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Vamos orar? Querido Deus, nessa manhã nós estamos diante de Ti, Senhor, para estudar a Tua santa palavra. Senhor, acerca dessa verdade tão importante, Senhor, que é a divindade do Teu santo Filho Jesus. Pai, que é plenamente homem, plenamente Deus, e que morreu em nosso favor e que hoje vive e reina, Pai. Te agradecemos, Senhor, por poder estar nesse momento estudando a Tua palavra. Abre os olhos do nosso coração para compreendermos cada vez mais da Tua bendita palavra. É assim que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, quando nós lemos que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, esse verbo é logos, no grego. E essa palavra ela tem um sentido muito especial, tanto para judeus quanto para gentios, porque logos é a palavra usada na Septuaginta, que é a tradução bíblica do Antigo Testamento para o grego, se referindo à palavra criadora de Deus, lá no início, quando Deus falou e tudo se fez. E também essa palavra, para os gregos, ela é muito importante, porque ela representa um princípio ordenador. Então, Cristo ele é isso. Ele é a palavra por meio do qual Deus criou todas as coisas. Ele é aquele que mantém todas as coisas em ordem e é aquele que estava no princípio com Deus. Esse princípio nós já falamos que não é o princípio da criação, mas é um princípio de uma eternidade passada, indicando a eternidade do Verbo de Deus, a eternidade de Cristo. E categoricamente João ele vai afirmar: e o Verbo era Deus. João ele não procura provar, não procura argumentar, ele categoricamente vai dizer: olha, Jesus, o Verbo de Deus, é Deus. Isso é o propósito do Evangelho de João. Mas isso é provado em toda a Escritura. Então nós precisamos reafirmar 4 verdades importantes com relação à divindade de Cristo. A primeira é que Jesus Cristo é plena e completamente divino. Jesus Cristo é Deus, assim como o Pai e o Espírito Santo, eles têm a mesma natureza, a mesma essência e a mesma forma. Jesus Cristo é plenamente humano, pleno e completamente humano. Ele se encarna, nós vimos hoje no sermão do pastor Fábio, para viver uma humanidade perfeita, sem pecados, mas ele não se despe da sua divindade. Ele era 100% homem e 100% divino. Essas duas naturezas, divina e humana de Cristo, elas são distintas, porém elas são completamente unidas na mesma pessoa. Jesus, enquanto homem que vivia aqui na terra, ele não deixou de ser Deus. Quando um dos discípulos pede, né, Senhor, mostra-nos o Pai. Jesus vai dizer: Felipe, há tanto tempo eu estou com vocês e você me pede, mostra o Pai? Quem me vê a mim vê o Pai. Então Jesus, enquanto estava na terra, ele era plenamente humano, plenamente divino. E hoje ele tem essas duas naturezas. Nós vimos, se eu estou passando mais rápido, foi o que nós vimos na aula anterior. Nós vimos alguns textos do Antigo Testamento, nós vimos, entre eles, Isaías 9, versículo 6,
que é um texto conhecido de todos nós, que vai dizer o seguinte, que porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será... Então aqui falando sobre esse filho que viria, sobre esse Messias que viria nascer, e que o governo estaria sobre ele viria para governar, para reinar, para reger, e aí esse Messias ele vai falar sobre Isaías fala sobre algumas características do Messias. Ele vai dizer que ele era um maravilhoso conselheiro, ele era um Deus forte, o Pai da eternidade, e seria o príncipe da paz. Como maravilhoso conselheiro, ele é um conselheiro divino, cheio de sabedoria sobrenatural. Esse termo maravilhoso é um termo que é usado no Antigo Testamento algumas vezes para se referir ao próprio Deus. Ou seja, ele é um conselheiro, um pleno de sabedoria, e totalmente sábio. Isso mais vemos no Novo Testamento, que em Cristo habita toda a plenitude de sabedoria. Ele também é um Deus forte, que no hebraico é El Gibor, que se refere a um Deus poderoso, a um Deus guerreiro, a um Deus que salva e que reina. Então é muito claro que esse Messias, ele era também um Deus forte. Aqui é nos dito que ele é o Pai da eternidade. Aqui Pai não é no sentido paterno, mas no sentido de origem. Ou seja, ele é o Senhor da eternidade e que oferece uma vida eterna àqueles que creem nele. Jesus ele vai dizer que ele traz essa vida eterna a todos aqueles que creem. Então por quê? Porque ele é o Pai da eternidade, ele é o Criador da eternidade, e assim como Deus, que de fato ele nunca deixou de ser, ele habita a eternidade. E finalmente ele é o príncipe da paz. Jesus, ele é aquele que reconciliou o mundo com Deus. Em Cristo, aqueles que estavam distantes foram reaproximados. Cristo, ele é o príncipe da paz, ele é o único que pode dizer: eu lhes dou a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá. Então, em Cristo nós podemos ter verdadeiramente paz. Isaías profetizou categoricamente a respeito disso. Então vamos ver que somente se ele for Deus, e ele é que ele pode ser um Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz, esse maravilhoso conselheiro. São características que se atribuem ao Messias, características divinas. Nós vimos também 2 textos de Miqueias e Isaías, Miqueias tratando sobre a eternidade desse Messias que viria. O texto de Miqueias 5:2 diz o seguinte: e tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como um grupo de milhares de Judá, de ti sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Aqui ele profetiza a respeito do nascimento, do local de nascimento do Messias, né? A cidade de Belém, uma pequena cidade, né, comparada às outras cidades de Judá, mas dela iria sair o rei que iria reinar. Miqueias, ele profetiza em um tempo de corrupção, e ele vai falar sobre um governante, sobre um rei que viria, e esse rei seria um rei justo, um rei perfeito, que traria paz para Israel. E aí ele vai dizer, ao falar sobre esse rei, ele vai dizer: cujas origens são desde os tempos antigos, desde o dia da eternidade. Cristo, ele existe de eternidade a eternidade. No tempo, ele se encarna, ele vem como homem, mas ele sempre existiu, assim como o Pai e assim como o Espírito Santo. A respeito da encarnação do Verbo de Deus, Isaías, no capítulo 7, verso 14, ele vai profetizar o seguinte: portanto, o Senhor mesmo dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá dar à luz a um filho, que será chamado Emanuel. E aqui, meus irmãos, esse sinal, ele era um sinal com duplo cumprimento, né? Ele era um sinal para aquela época, ele vai dos dias do rei Acais, onde Judá estava sendo cercado pelo reino da Síria, mas ele também era um sinal profético a respeito do Messias que viria. E esse Messias que viria, ele iria ser chamado também de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então, em Cristo, Deus se fez um homem e ele habitou entre os homens, ele cumpriu o que havia sido profetizado, né? Nós vamos ver mais adiante, em João capítulo 1,14, que ele armou o seu tabernáculo entre os homens. Ele esteve conosco e ele está conosco. Então, isso é muito poderoso, né? Porque somente se Cristo fosse Deus encarnado é que ele poderia estar conosco. É que ele poderia estar com os homens. E ele, de fato, hoje está. Ele hoje é aquele que nos chama os cansados e sobrecarregados para si. Ele é aquele que
sabe as nossas limitações, nossas dores e angústias e está conosco nos nossos sofrimentos. Então, ele assim se cumprindo categoricamente esse fato, né? Ele é o nosso Emanuel. Mas quando nós vamos falar no Novo... Isso é apenas 3 passagens, mas existem muitas outras no Antigo Testamento comprovando a divindade de Cristo. Mas no Novo Testamento já é um fato concreto, já é um fato consumado, e ele é repleto de referências. Eu vou trazer apenas algumas e depois nós vamos tratar de alguns atributos de Cristo que são atributos divinos. E o primeiro texto, na verdade, nós já lemos metade dele. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, João 1. E o versículo 14 do mesmo capítulo é o seguinte: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então aqui nós vemos que João não se preocupa em provar a divindade de Cristo, ele já parte desse pressuposto, que o Verbo era Deus. Ele vai dizer que o Verbo existiu desde o princípio, né, desde a eternidade passada, desde quando o tempo não existia. Lá no início, e nós vamos ver lá em Apocalipse que esse Cristo, ele é o alfa e o ômega, ele é o princípio e o fim, ele existe de eternidade a eternidade. E agora ele vai dizer o seguinte, que esse Verbo se fez carne e habitou entre nós, ele habitou a ideia de armar tabernáculo entre os homens, ele fez sua morada entre os homens, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Então, aqueles que viam Cristo, eles viam a glória do Pai através dele. Em sua humanidade, Cristo, ele também era plenamente divino. Então, algumas aplicações. Esse Deus homem, ele é o único mediador entre Deus e os homens. Jesus, ele habitou entre nós, ele se fez como os homens, ele sabe o que é a natureza humana, ele mesmo diz que não há necessidade de que ninguém o ensine a respeito do ser humano, porque ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. E ele se fez, hoje ele é o único mediador entre Deus e os homens. Não existe outro caminho que possa nos levar ao Pai. Ele mesmo diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Por isso que nós podemos adorá-lo, porque ele é um Deus, mas ele não é um Deus distante de nós. Ele é um Deus que se compadece da nossa natureza, porque ele sabe que nós somos, a nossa estrutura. Então, basicamente, a encarnação ela é a base da nossa salvação. Somente Deus poderia nos redimir e somente um homem poderia nos representar. Então, veja só que forte essa conclusão. Somente Deus, porque o que é a redenção, né? O que essa Cristo, ele está satisfazendo a justiça de Deus. O perdão de pecados que nós recebemos, Deus não nos perdoa sem que haja um preço. Por exemplo, nos dito que o salário do pecado é a morte, então nós mereceríamos a morte. Mas, olha só, meus irmãos, alguém morreu em nosso lugar, então o preço foi pago. A justiça de Deus foi satisfeita. Cristo, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então somente o próprio Deus, na pessoa de Cristo, poderia nos redimir. Mas ele, como homem, como aquele que se encarnou, que habitou entre os homens, que armou o seu tabernáculo entre nós, ele nos representa diante de Deus, ele vive a interceder por nós. Esse é o seu ministério celestial de Cristo. Em Hebreus é muito claro isso, né? Que ele diz que ele é o nosso sumo sacerdote perfeito, que vive a interceder por nós. Rodrigo, pode falar, você mesmo. falou, apóstolo João, assim, ele não precisou provar a existência de Jesus. E assim, nós não precisamos provar, porque muitas pessoas prove que Jesus prova, e a gente não precisa provar. Né? Porque a própria palavra de Deus, a essência da Trindade, é o suficiente para quem crê. Por exemplo, nisso que a irmã falou, se a gente for pegar os 3 evangelhos, sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, cada um ele vai tratar de Jesus de um aspecto. Lucas falando da humanidade, Jesus sendo mostrado em Mateus como rei, Marcos como servo. Mas João não, ele já parte de que Jesus é Deus. E ele não precisa justificar. Ele já é muito consciente, porque se você for ver vários textos de João, ele vai dizer assim, Jesus, ele vai dizer, por exemplo, ele traz algumas passagens que os outros não trazem. Por exemplo, Jesus diz assim, ó, se vocês não crerem que eu sou, vocês vão morrer nos vossos pecados. Eu sou era o termo usado para se referir ao próprio Deus no Antigo Testamento. Então João ele deixa muito claro esse aspecto de Cristo. Então para aqueles que creem, como a irmã falou,
já é suficiente. Nós cremos na suficiência das Escrituras, cremos que a Escritura é inerrante e não pode falhar, então já é suficiente esse fato, né? Então, caminhando agora no próximo texto, de Colossenses 2,9, vai dizer o seguinte: porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Nele em quem? Em Cristo. E esse termo habitar no grego é katoikei, que está indicando que é uma habitação constante, estável e duradoura. A divindade habitou em Cristo, não temporariamente, como há e nós vamos ver no final sobre alguns erros, a heresia dos abionistas, que dizia que o Espírito de Deus se apossou de um homem Jesus para que ele cumprisse a missão. Não, ele sempre foi Deus, e essa divindade habitou constantemente na sua humanidade. Ou seja, a divindade não passou por Cristo como um canal, ela permanece nele. Ou seja, Cristo é permanentemente o lugar da habitação de Deus em sua forma visível. E esse outro termo, para corporalmente, que é somáticos, ele destaca a realidade física da encarnação, referente à natureza humana de Jesus, que foi assumida de forma real e concreta. Algumas heresias se levantaram, como o gnosticismo, né, que é combatido na carta aos Colossenses, que dizia que pegava a mistura de judaísmo, cristianismo e algumas do paganismo, fez uma mistura disso tudo, e aí ele vai dizer que é o seguinte: a matéria é má, então o corpo é mau, o espírito é bom, então Jesus não podia ser um corpo. Mas Paulo vai dizer que ele existiu e corporalmente, no corpo de Jesus, na sua natureza humana, também habitava a natureza divina. Jesus, ele tinha as duas naturezas, na sua divindade, permanentemente na sua humanidade. Quando ele fala sobre plenitude, ele é falando, que é a segunda parte do texto, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Essa plenitude dá uma ideia de totalidade. Ou seja, Paulo está afirmando que Jesus possui em sua totalidade a natureza e os atributos essenciais de Deus. Ele não compartilha parte da divindade. Ele não é 50% Deus, ele é plenamente Deus. Então isso é bem claro para nós. Paulo, ele vai combater essa heresia que estava rondando a igreja em Colossos, dizendo isso: olha, em Jesus habita corporalmente. Jesus, ele existiu, ele foi um homem, mas nele habitava plenamente a divindade. Isso é confirmado também se nós formos ver Hebreus capítulo 1, versículo 3, que vai dizer que ele que é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser. Em Jesus, ele é a expressão exata do ser de Deus. Esse termo expressão exata é caráter, e o ser é hipóstasis, ou seja, em Jesus, isto é, existe a realidade essencial, a substância, a natureza divina. Em Jesus, ele é a mesma natureza, a substância, a forma de Deus. Jesus, ele resplandecia a glória de Deus e representava plenamente Deus. Se nós formos andar um pouquinho, voltando, Hebreus 1 e 2 vai dizer o seguinte: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então, nesses 3 versículos de Hebreus, o 3 que fala que ele é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, no versículo 2 ele vai dizer que pelo qual também fez o universo. Então, Cristo, ele participa da obra de criação. Nós cantamos em Colossenses hoje que nele foram criadas todas as coisas. Então, somente Deus pode criar. E se Cristo, pelo qual também foi feito o universo, se Cristo, ele tem esse papel criador, então essa atribuição somente divina, então ele só pode ser Deus. Quando nós andamos mais um pouquinho, no versículo 1 vai falando que Deus falou muitas vezes ao povo no Antigo Testamento, de muitas maneiras, pelos profetas. Mas nesses últimos dias nos falou pelo seu Filho. Toda a revelação do Antigo Testamento, ela apontava para um Cristo que viria. Mas em Cristo, ele próprio é a revelação de Deus. Em Cristo, ele é o falar final de Deus, ele é a revelação final de Deus. E somente em Cristo é que nos é revelado o Pai.
João vai dizer o seguinte: ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Em Cristo, Deus Pai é revelado para nós. Deus Pai, ele pode ser acessado por nós através de Cristo, porque Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o próprio Deus encarnado. E aí ele vai dizer o seguinte, aquele texto que eu mencionei para vocês, enquanto ele estava na terra, né, Filipe ele vai perguntar: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo eu estou convosco, e não me tens conhecido? Quem me vê a mim vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Então Jesus, ele é um com o Pai. E aí, como o pastor Fábio nos ajudou hoje no sermão, quando em Filipenses é dito que ele se esvazia temporariamente dessa igualdade no Pai para se colocar numa subordinação temporária durante o tempo da sua missão aqui na Terra, do seu ministério, da sua encarnação. E aí o que é que acontece? Mas quem via Jesus via o Pai, porque eles tinham a mesma essência, natureza e forma. E aí, voltando agora para o que nós lemos em Hebreus, ele, que é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, a partir desse texto nós podemos tirar algumas aplicações. A primeira é que Cristo é plenamente Deus. Ele não é apenas parecido com Deus, mas ele é o próprio Deus em essência e glória. E, consequentemente, ele é digno de adoração. Ele não é uma criatura, meus irmãos, mas ele é o Criador e sustentador. Ele, pelo qual também foi feito o universo. Hebreus 1:2. Ele é digno de nossa adoração. Nós vamos ver mais adiante que na ressurreição, Tomé, ele vê o Senhor ressurreto e ele diz: Senhor meu e Deus meu. Ele reconhece que aquele Jesus ressurreto, ele era Deus e ele o adora. Então nós também o devemos adorar, porque ele é o Criador e sustentador de todas as coisas. Ou seja, meus irmãos, como o Armanice nos ajudou agora, a fé cristã não se baseia em suposições sobre Deus, mas em uma revelação objetiva, viva e pessoal, que é Jesus Cristo. Pela fé nós cremos que Jesus Cristo é Deus. E categoricamente isso é um dos fundamentos da nossa fé. Que em meio a tanta confusão que nós vivemos hoje, nós só podemos afirmar categoricamente que só em Cristo nós temos a imagem verdadeira e segura de Deus. Só em Cristo temos o único caminho para Deus, porque Ele é o próprio Deus. Não existe outro caminho. Hoje se fala muito em uma pluralidade de caminhos, onde todos os caminhos levam a Deus, e não é verdade, meus irmãos. Somente através de Jesus Cristo, Deus homem, é que nós podemos ter um encontro vivo e real com Deus. Como eu tinha mencionado, me antecipei, Tomé, nós conhecemos a história, ele era um pouco descrente, e ele cria no que ele via. Mas aí Jesus vai dizer o seguinte, ele ressuscita, né, aparece alguns discípulos e diz: olha, nós vimos o Senhor. Tomé diz: eu só vou acreditar se eu ver as marcas, né, das mãos furadas. Se eu tocar, né? Se eu tocar nas mãos furadas. E aí, Jesus aparece para eles: ó, Tomé, está aqui. Aí Tomé vai dizer: respondeu-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Ele reconhece que Jesus Cristo é Deus. E ele vai dizer, Jesus vai dizer: olha, porque você me viu, você creu, bem-aventurados que não viram e creram. Então nós somos mais bem-aventurados do que Tomé. Amém. Porque nós não vimos Jesus fisicamente, um dia o veremos como ele é na sua segunda vinda, e isso será o dia mais feliz das nossas vidas. Mas nós já cremos nele. E Pedro vai dizer que aquele que vocês não viram, mas o amam, e que uma alegria indizível, né, vocês o aguardam. Então, quando nós analisamos o texto, esses dois termos que Tomé usa, Senhor meu, é Kyrios Mol. Ele reconhece a soberania de Jesus. O termo Kyrios é o termo para Senhor. É muito interessante, meus irmãos, esse termo Kyrios. Por que os cristãos eram perseguidos pelo Império Romano? O Império Romano ele era muito tolerante. Ele tolerava muitas religiões. Você poderia ter várias religiões, mas você teria que adorar, entre os seus muitos deuses, o imperador, César. E eles diziam que César é Senhor, que César é Kyrios. E aí, meus irmãos, os cristãos, eles jamais poderiam chamar de Kyrios outra pessoa que não Jesus Cristo. E aí, por isso, eles eram tão perseguidos.
Eles não podiam dizer que César é Senhor, porque eles já tinham um Senhor. E esse Senhor é Jesus Cristo, o Deus homem, plenamente divino, plenamente humano. E esse termo Kyrios também é usado, porque existe uma tradução do Antigo Testamento para o grego, que é a Septuaginta, e para o nome de Deus, que é Yahweh, né, o YHWH, ele era traduzido por Kyrios. Então Jesus, quando Tomé fala isso, ele reconhece, olha, Jesus é o Senhor, só Ele é Senhor, e Ele é um Senhor igual ao Senhor do Antigo Testamento. Quando ele fala Deus meu, Theos Mol, ele é o reconhecimento que Jesus é verdadeiramente Deus, digno da mesma adoração que se presta ao Pai. E Jesus não repreende Tomé pela sua adoração. Ele recebe a sua adoração. Quando Paulo ele está lá pregando e alguns dizem que ele é Júpiter porque Barnabé é Júpiter e ele é Mercúrio, os portadores das mensagens divinas, e vão adorar ele não recebe a adoração, porque ele sabe que ele não é digno da adoração. Mas Jesus, ele recebe a adoração porque ele é Deus. Ele não repreende também, mas ele recebe a adoração. Então assim, nós temos algumas aplicações nesse texto. A resposta de Tomé deve ser a resposta de todos que creem no Cristo ressurreto. Reconhecê-lo como Senhor, aquele que tem o domínio sobre tudo, e adorá-lo como Deus. Todos nós, meus irmãos, devemos ter essa mesma atitude de Tomé, de reconhecer Jesus Cristo como Senhor meu e Deus meu. Outro texto, e esse é bem categórico e é muito bonito, de Tito, capítulo 2, versículo de 11 a 14, vai dizer o seguinte: porquanto a graça de Deus se manifestou Salvador a todos os homens, educando-nos para que, renegados a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança. Qual é a nossa esperança? A manifestação da glória do nosso grande Salvador, Jesus Cristo. Grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Olha só, meus irmãos, Paulo ele vai categoricamente dizer assim, nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Grande Deus e Salvador. Paulo reconhece Cristo como nosso grande Deus e como também nosso Salvador, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos da iniquidade e purificar-nos para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. E aqui nós temos duas afirmações. Ele é o nosso grande Deus e Ele é o nosso Salvador. Jesus ele não é simplesmente como Deus, nem um intermediário. Ele é o nosso grande Deus, Ele é o próprio Deus. Sua glória é uma glória divina que será plenamente revelada na sua segunda vinda, que é a nossa bendita esperança, é o que nós aguardamos. Todos nós aguardamos esse retorno do Senhor Jesus Cristo em glória. Jesus também é o nosso Salvador. Olha só, é interessante. No Antigo Testamento, Isaías ele vai dizer o seguinte, se referindo a Deus, que fora de mim não há Salvador. Fora do Deus vivo e verdadeiro não há salvação. Só em Jesus vai dizer, e Paulo vai dizer que esse Jesus, ele é o nosso grande Deus e ele também é o nosso Salvador. Somente em Jesus que há salvação. Então no Novo Testamento Jesus é chamado repetidamente de Salvador, implicando que ele é o próprio Deus que nos salva. Essa dupla designação ela afirma a plena divindade e a obra redentora de Cristo. Então é bem claro para nós. Então diante disso, a fé cristã não está centrada apenas em um mestre ou num modelo. Jesus é mais do que isso. Muitas pessoas elas dizem, não, Jesus é ele é um mestre de ser um padrão moral, né, da moralidade. Muitos veem Jesus como um padrão de moralidade. Mas Jesus é mais do que isso. Jesus não é apenas um bom exemplo. Jesus é Deus. Jesus é Deus que salva e Jesus é um Deus que vai voltar. Amém. E nossa santidade hoje, por que nós buscamos ter uma vida santa, uma vida agradável a Deus? Porque nós temos uma esperança, meus irmãos, que é a volta do nosso grande Deus e Salvador. O autor de Hebreus ele vai dizer o seguinte, seguir a paz e procurar, e a paz será com todos. E seguir a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Todos nós desejamos ver esse dia onde nós vamos vê-lo, aquele que nós amamos. Então é isso que nos motiva, todos os dias, a viver uma vida que agrade a Deus, é essa bendita esperança. E por fim, o reconhecimento da divindade de Cristo é essencial para uma fé verdadeira e para uma adoração legítima. Nosso último texto,
Apocalipse, são dois, né, de Apocalipse 1 e Apocalipse 2. O começo do livro e o final. Jesus vai dizer, né, falando às 7 igrejas, ele vai dizer: eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que era e que é e que há de vir, o Todo-Poderoso. Jesus, ele diz que é aquele que era e que há de vir, que era e que há de vir. E ele se define como o Todo-Poderoso, que é um termo no Testamento usado a se referindo a Deus. E finalmente ele vai dizer: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Jesus, ele é o primeiro e o último, ele é o início e o fim de todas as coisas. Alfa e Ômega são as primeira e última letra do alfabeto grego. Então, quando Jesus ele se refere como Alfa e Ômega, ele está dizendo o seguinte, que ele é o começo e fim de tudo que existe, a sua totalidade. Cristo, ele é eterno, ele é anterior à criação e permanecerá até o fim da história. Como nós já falamos, ele existe de eternidade a eternidade. Também ele é soberano. Com o princípio e o fim, ele governa todos os eventos e domina toda a história. E essa expressão é a afirmação de eternidade, autoexistência e supremacia, que são atributos exclusivos do Deus verdadeiro. Então, Jesus Cristo, ele é Deus. Então, vamos ver rapidamente alguns atributos, né, da pessoa de Jesus, que são atributos divinos. Um é a onipotência. Ao afirmar que a Deus tudo é possível, Jesus se coloca no mesmo nível do Pai, evidenciando que ele possui o poder absoluto de Deus, pois realiza o impossível. Aqui, nesse texto de Mateus 19, 26, ele está falando da dificuldade, né, das pessoas que têm riqueza de entrar no reino dos céus. E aí ele vai dizer: isso não é possível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Então, ele se colocando como Deus e o Deus que pode todas as coisas. Jesus, ele é, assim como Deus o Pai, ele é onipotente. Ele também é onipresente. Ao declarar sua presença onde 2 ou 3 estiverem reunidos em seu nome, Jesus revela como Deus está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Imagina só, a igreja visível de Cristo, ela se expressa em várias igrejas locais. Então nós estamos reunidos no nome do Senhor e Ele está entre nós. E também está em outros locais onde há cristãos se reunindo em seu nome. Jesus também ele vai dizer, com relação à sua onipresença, se referindo a Natanael, né, que ele é dito assim que de Nazaré pode sair alguma coisa boa, e ele vai até Jesus e ele diz: olha, eu vi você quando você estava lá embaixo da figueira. E aí ele adora a Jesus, né? Ele não entende, porque provavelmente ele achava que estava sozinho, mas Jesus estava lá com ele. Jesus é onisciente, né? Ele demonstra, ele tem um conhecimento perfeito do íntimo de Natanael, provando também a consciência divina que sonda os corações. Ele sabia o que ele estava fazendo ali embaixo, ele sabia que ele estava embaixo da figueira, ele sabia o que ele estava pensando, o que se passava no coração. Então, meus irmãos, Jesus ele é onipotente, onipresente, onisciente, ele é eterno, nós já falamos sobre isso, ele é o Alfa e o Ômega, ele é santo. Pedro, na sua segunda epístola, vai dizer que ele não cometeu nenhum pecado. Jesus ele é perfeito, ele foi perfeito em toda a sua existência terrena. Ele também é criador. Todas as coisas foram criadas por meio de Cristo, revelando que ele é o criador soberano e não uma criatura. Que ser criador é um atributo exclusivo da divindade. Jesus também é soberano, ele declara abertamente que toda a autoridade lhe foi dada nos céus e na terra. Ele é soberano sobre todas as coisas. E como bem disse o teólogo holandês Abraham Kuyper, não há 1 centímetro quadrado da existência humana de que Cristo, que é Senhor sobre tudo, não possa dizer: é meu. E meus irmãos, nós também lembramos do que o nosso pastor Fábio leu no texto de Filipenses hoje de manhã, que vai nos dizer o seguinte, que todo joelho ele vai se dobrar diante desse soberano. Toda a autoridade já foi dada a Cristo e na sua vinda todo joelho se dobrará, reconhecendo que Jesus é Senhor, para a glória de Deus o Pai. Esse Jesus que é Deus, ele também é imutável. A imutabilidade é uma característica exclusiva de Deus. Nós, criaturas, mudamos. Mas Tiago vai dizer que em Deus não há variação nem sombra de mudança. E sobre Jesus, o autor de Hebreus vai dizer que ele é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Meus irmãos, nós mudamos. O mundo muda.
mas Ele permanece eternamente. Ele é imutável. Ele é soberano. Ele é pleno de sabedoria. A sabedoria que cresceu em Cristo é a sabedoria divina em ação, por nele habitava toda a plenitude da divindade. E em Cristo estão ocultos todos os tesouros de sabedoria, é o que é nos dito em Colossenses capítulo 2, versículo 9. E também Jesus, ele oferece a vida eterna, e somente Deus pode fazer isso. Oferecer a vida eterna e ser mediador é prerrogativa de Deus. Jesus a confere, pois Ele é o próprio Deus que concede a vida eterna a todos. Meus irmãos, eu vou para as conclusões e nós finalizarmos. A divindade de Cristo, ela é claramente revelada no Antigo quanto no Novo Testamento. Ela é essencial para a nossa fé, porque somente Deus pode salvar. E em Jesus, Deus mesmo veio ao nosso encontro. Crer que Jesus é Deus é reconhecer sua autoridade, é adorá-lo com reverência e confiar plenamente em sua obra redentora. Louvado seja Deus. Vamos orar? Querido Pai, nessa manhã, te agradecemos, Deus, por o Senhor ter aberto a sua palavra para nós, nos mostrar tantas riquezas com relação à divindade do Senhor Jesus Cristo. Pai, nós louvamos, Senhor, louvamos ao Senhor Jesus Cristo, Deus homem, Deus Criador, Deus soberano. Senhor, nós nos prostramos diante de Ti, reconhecendo a Tua autoridade sobre todas as coisas. Nós amamos o Senhor Jesus e um dia nós o veremos face a face. Essa é a nossa bendita esperança. Nos ajuda, Deus, a trilhar uma vida santa, uma vida que Te honra e que Te glorifica. É assim que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.